quando a gente já está ao vivo? Olá, muito bom dia. Hoje, dia 23, estamos ao vivo no evento Network na Prática. E eu tenho o prazer de estar com 2 especialistas para falar aqui com vocês. E depois vocês vão conseguir alcançar um pouquinho do público que está nos acompanhando. Mas vamos aproveitar o tempo e deixa eu te apresentar. Chama aqui ao palco agora Marcelo Braga. É um dentista renomado, empresário no Rio de Janeiro, que transformou sua trajetória de comissionado com ganhos de 22% para um faturamento mensal de 6 dígitos. Eu quero aprender isso, hein, Marcelo? Fique à vontade. Gente, ele é reconhecido como estrategista de vendas, impactando milhares de dentistas e outros negócios por meio de cursos, treinamentos e palestras. Vamos ter muito conhecimento por aqui hoje. Bom, agora eu quero chamar o meu segundo convidado, e que não é por acaso esses temas super interligados, que é o Guilherme, estrategista digital e diretor da Flyer Marketing. Desde os 14 anos no empreendedorismo, conquistou um faturamento de 101.000 até agosto. Gente, vamos aprender a ficar ricos aqui hoje, hein? Superando a sua meta anual. O segredo? Processos sólidos, um time engajado e planejamento estratégico eficaz para os seus clientes. Bom, depois vamos ver se dá tempo da gente também abrir perguntas, mas eu já queria começar pedindo que vocês falem um pouquinho. Vamos começar com o Marcelo. E nos conta, Marcelo, como que foi essa transformação primeiro? Começa pela gente. A transformação sempre vai começar pela gente. Foi perguntado aqui de manhã, né, um pouquinho mais cedo, quem é que tinha técnica de venda? Quem é que vende? Quem é que vende aí? Levanta a mão todo mundo. Todo mundo vende. Quem não vende, está perdendo dinheiro. Então, tem que começar pela gente, Paulo, porque se não começar pela nossa cabeça, ficar com vergonha, ai, meu Deus, é muita gente, você não vai conseguir nem levantar da cama, você vai ter vergonha até de se olhar no espelho. Começou quando eu comecei a mudar a minha forma de pensar. E assim, é interessante porque a gente sabe que a profissão, como dentista, não aprende a vender, né? Não. Você primeiro aprende, você é um médico, então Sim. Você não tem ali a linha de vendas. Você lembra qual foi o start maior, assim, de eu consigo mais e principalmente que eu quero entender como que você conseguiu assim chegar nos 6 dígitos. Então, abriu a cabeça de dentro do seu mercado e hoje está transformando não só o seu nicho, mas outros nichos também. É porque na faculdade a gente aprende a ser técnico, né? A gente aprende a exercer a profissão. E eu comecei a ver que tinha muita gente investindo na profissão que não era dentista. Falei, peraí, então para ganhar dinheiro não precisa ser dentista? Somando a minha técnica com a minha capacidade de vender e gerenciar, só que a gente tem que falar de gente, né? Se não tiver, a gente não vende sozinho, a gente tem que ter uma equipe por trás e, principalmente, é o que eu falo muito hoje, a gente tem que se conhecer. Se você não se conhecer primeiro, como é que você vai gerenciar uma equipe? Como é que você vai saber como lidar com uma pessoa, se uma pessoa pensa diferente de você? Então, a maior dificuldade é você primeiro se conhecer. Porque sem um autoconhecimento você não consegue fazer nada, até mesmo porque você fica perdido. Quem já não se sentiu perdido para tomar uma decisão? Levanta a mão. Todo mundo, pode levantar a mão. Você perdido, qual o caminho que você toma? Dá medo. Aí é mais fácil fazer o quê? Desistir. Dizer que não é para mim, dizer que a culpa é do governo, dizer que a culpa é de alguém. Só que a culpa está em você mesmo, entendeu? Então, assim, foi isso que eu comecei a ver. Que eu tinha que fazer alguma coisa além de abrir a boca dos outros, entendeu? Perfeito, perfeito. Guilherme, eu quero entender, sempre que a gente tem uma meta, né, a gente faz um planejamento aí de pelo menos 12 meses numa empresa. E pelo que eu vi, você conseguiu alcançar essa meta antes. Você é jovem e a gente consegue perceber, a gente conversou bastante, percebi uma quebra de paradigma. Você tem o marketing como a sua função principal, mas descobriu uma forma de ter o talento em gerenciar uma equipe para alcançar o seu objetivo. Conta para a gente como que foi, primeiro, descobrir essa pérola no meio do caminho, né? E como que você fez para aplicar isso na sua equipe e conseguir alcançar esse resultado tão rápido?
Então, como já foi apresentado, né, eu iniciei no empreendedorismo desde os 14 anos e descobri o marketing, né, porque eu saí da CLT, montei uma empresa para mim, uma loja de roupa, junto com a minha esposa, e eu vi a necessidade do marketing. Comecei a estudar sobre e tal, e caí dentro do marketing. A gente conseguiu um faturamento muito alto na nossa empresa, saí da CLT, a gente focou na empresa, e aí, eu estudando marketing, eu vi que eu tinha uma possibilidade de ir além somente de ter uma empresa de vestuário, né? Eu vi uma necessidade muito grande, comecei a estudar mais, ir a fundo e fui gostando da área. Caí dentro do marketing, né? Comecei sozinho, e aí fui aplicando as estratégias sozinho, a gente conseguiu chegar no patamar de mais de 20 clientes dentro da área do marketing, né? Eu gerenciava sozinho, depois a minha esposa começou a me ajudar, e eu vi a necessidade de que a gente pegava muitas empresas e faltava falta de organização, né, para concluir processos. E eu falei, vou começar isso dentro de mim, dentro da minha empresa, né? E eu falei assim, quero montar a agência Flyon, que era o meu sonho já tinha esse projeto há 3 anos atrás, só que eu não tinha tirado do papel. No ano passado eu tirei do papel. Até julho do ano passado eu não tinha equipe, eu era sozinho ainda, gerenciava as empresas sozinho. E eu decidi, eu falei, não, vou tirar a Flyon do papel e eu vou montar uma equipe. Mas, antes disso, eu quero ter processos sólidos para poder construir algo, né, sólido, para não quebrar. E eu sei que sozinho eu não conseguiria. E aí eu montei uma equipe, contratei profissionais que sabiam fazer, né? Melhores do que você, como diz, né? Com certeza. Inclusive, eu não sei se ela já chegou aí, mas a Manu vai chegar por aí, a Mariana está ali. São pessoas que me ajudam nesse processo organizacional, os processos dos clientes, para a gente construir um processo interno. E aí, voltando ao assunto, o que eu quis fazer? Eu quis começar dentro da minha empresa, esse processo. Eu falei, não, a gente vai criar um processo sólido para depois a gente passar isso para os clientes. E aí, a gente mapeando, né, fazendo pesquisas, a gente sempre é de ouvir o cliente, procurando as necessidades, a gente via que era a maior necessidade, essa organização, esse planejamento. E a gente chegava na empresa para fazer um planejamento estratégico de marketing, né, para ações, a gente via que não tinha aquele planejamento macro, né, do ano que é necessário ter de toda empresa, né, que é o do marketing. E eu falei, não, a gente precisa ter isso. E a gente começou a criar esses planejamentos macros, né? E a gente começou dentro da empresa. E eu criei um planejamento em janeiro, né? Da Flyon, de janeiro a dezembro, eu tinha uma meta de faturamento e quantos clientes eu queria alcançar. E aí, eu até te passei o valor do faturamento. No mês passado, eu fui parar para somar junto com a Mariane. Aí, em agosto, a gente já ultrapassou a meta. Tipo assim, com todas as estratégias que a gente vem aplicando, né? E como que eu descobri tudo isso, né? Desde a minha experiência, eu comecei desde 14 anos, né? Então eu tinha dores como empreendedor, fui observando outras dores de outros empreendedores e fui anotando isso. Não, preciso melhorar aqui, preciso fazer isso aqui, preciso criar um processo aqui. E a gente desenvolveu uma ferramenta dentro da agência, que a gente não desenvolveu, né? Tem um Notion e a gente criou um processo organizacional dentro do Notion que a gente desenvolveu um método dentro do Notion que a gente consegue fazer tipo uma engrenagem, né? A gente vai trabalhando ali e a gente consegue sempre entregar os planejamentos. A gente consegue criar um planejamento anual para o cliente e um planejamento mensal já do mês anterior. Inclusive, essa semana a gente já está entregando o planejamento mensal do mês de setembro. Então, assim, o cliente ele já entra no mês de setembro com o planejamento dele todo pronto, com criativos, vídeo, ações que vão ser aplicadas, legenda, e a gente entrega um calendário para ele bem completo desse mês todo. Aí pode fazer ajustes e etc. E assim, com essa organização, a gente conseguiu chegar nessa meta. Perfeito. O que você faz hoje através da sua agência? O seu público principal são empresas pequenas ou se aplica? O que você criou, né, colocando a sua empresa como teste ali, você consegue aplicar para empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes? Esse público que está aqui. Hoje a gente atende empresas de pequenos e grandes porte, né? Graças a Deus. A gente começou atendendo pequenas empresas, empreendedores que estão ali começando, a gente ainda atende, mas conforme o volume foi aumentando, a gente conseguiu alcançar empresas maiores. Hoje a gente trabalha com empresas grandes, requisitadas no mercado, inclusive aqui em Nova Iguaçu. O nosso maior cliente aqui em Nova Iguaçu é um Clock Semijoias, né? Algumas pessoas devem conhecer. Mas a gente também atende pequenas empresas. A nossa agência a gente trabalha com pacotes personalizados, né, com planejamentos personalizados que possa atender todo o público. E a nossa equipe está pronta também para poder atender essa demanda.
Perfeito. Doutor Marcelo, eu vejo que o Guilherme é uma das pontas, mas o empreendedor ele precisa estar ciente do que ele tem, encarar o tipo de negócio que ele tem, conhecer bem, para conseguir destravar nas vendas. Qual é a chave que você vê que vai usar a ferramenta de marketing, ok? É super importante, interessante ter também uma agência para fazer isso, mas qual a chave que você poderia compartilhar com a gente para destravar no quesito de vendas, que muita gente ainda se esconde, né, nesse momento? Legal. Quem tem vergonha de passar preço aí? Ninguém? Fala a verdade, gente. Fala a verdade. Porque tem gente que diz que não tem até a hora que aparece na frente dela o preço. Porque ela começa a pensar com a cabeça dela. Então, assim, a gente sempre tem que pensar o seguinte: o que nós vamos vender, seja serviço ou produto, é a solução para alguém. E essa solução para alguém, quanto mais complexa, mais cara. Se o problema fosse mais fácil, o preço era menor. Então, não veja aquilo como o que você está fazendo sendo errado. Ele que quer a solução sua. E outra coisa também, né, o pessoal às vezes critica muito o marketing. O marketing não me traz resultado. Enquanto você não tiver uma equipe por trás, treinada, com processos, pessoas capacitadas, o marketing pode até te trazer o lead, né, a pessoa. E aí você joga tudo pelo ralo. Por isso que eu falo, enquanto você não entender de gente, não adianta. E a gente sempre vai fazer Nós somos pessoas que vendemos para pessoas, seja serviço ou produto. Então, você tem que entender de pessoas, porque em vendas tem um ditado que diz: se você atender duas pessoas da mesma forma, uma você atendeu mal, porque as pessoas são diferentes. Perfeito. Gente, vamos fixar isso aí. Claro. O Marcelo falou algo muito interessante, né? Que às vezes o empreendedor reclama: o marketing não traz resultado para mim e tal. Mas é porque, às vezes, a mente do empreendedor ou do empresário eu vou contratar o marketing, não preciso fazer mais nada, acabou. Mas é o que eu sempre falo para meus clientes. Quando chega cliente lá na agência, ele fala assim: preciso contratar vocês porque eu não tenho tempo, não quero fazer mais nada, vou botar na mão de vocês e acabou. Eu falei: então você não é o meu cliente. Porque você é a peça principal do marketing, a gente precisa de você. Coisa corroborando o que a Rafa falou sobre história. A história é sua, mas ela não é para você. Você tem que contar a sua história. Eu ia falar isso. Perfeito. Perguntas? Vamos abrir aqui para perguntas ao público. Alguém? Uma pergunta para o Guilherme, uma pergunta para o Marcelo. Pode. Só vou precisar que você levante. Perfeito. Tenho 25 anos. Como é que você consegue comunicar para o público de várias idades? Porque a gente sabe que a gente tem público de várias idades, né? Para produzir conteúdo mesmo, como é que você consegue entregar isso? Uma dica aqui, sabe, aqui para a gente. Todo mundo consegue produzir conteúdo como? Não existe fórmula mágica, né? Lá na agência, quando o cliente contrata a gente recebe vários públicos. A gente recebe desde o público jovem até o público mais velho. A gente tem clientes com mais idade e a gente dá toda essa assessoria, né, o suporte. A gente tem nossa equipe criativa que faz a criação de conteúdo, tem eu que faço toda a parte de reunião, dou ali aquele suporte diário. Inclusive, eu estava ali respondendo o cliente: Guilherme, estou com essa dúvida, preciso desse suporte. Aí eu falo: não posso te ligar agora, mas eu dou todo o suporte diário no WhatsApp para esse cliente que tem essa necessidade. Mas o que eu posso dizer se para uma pessoa que não tem esse suporte de uma agência, né? Não existe fórmula mágica, mas existe várias ferramentas na internet que podem ajudar vocês, né? E ferramentas básicas, né? É claro que a gente lá trabalha com ferramentas mais eficazes, que é o que atende a gente no dia a dia. Mas existem várias ferramentas que podem ajudar você no dia a dia. Gente, a gente tem a maior ferramenta do século esse ano, que é o ChatGPT. O ChatGPT, ele cria e-book, ele faz livro para você, ele faz roteiro de planejamento de conteúdo durante o mês. Se você pedir lá: chat, faça um roteiro de vídeos para mim para 30 dias, com foco em tal objetivo, ele te dá completo. Então, assim, tem essa ferramenta. No YouTube você encontra várias formas de poder... de como criar conteúdo, né? A gente tem aí várias ferramentas gratuitas de aplicativo, né? Que é CapCut, Canva, que te dá todo o suporte. Então, assim, não existe fórmula mágica. A gente precisa parar de colocar na nossa mente assim, que não dá para fazer agora, eu não vou fazer isso porque eu não tenho um iPhone, porque eu não posso comprar um aplicativo, porque eu não posso pagar uma agência de marketing. Não, tem como sim.
Tem como sim. Inclusive, a gente também lá na agência, além de a gente oferecer esse suporte de gerenciamento, esse suporte diário, a gente faz consultoria, a gente faz mentoria, onde a gente te ensina a usar as ferramentas na prática e destravar aí esse medo ou essa barreira que eu não vou conseguir, que eu não consigo, porque eu não entendo de internet, não entendo de Instagram. Gente, não existe fórmula mágica. Existe você querer, né? Então é isso. Uma pergunta para o Dr. Marcelo sobre vendas. Ninguém quer saber sobre vendas. Tá todo mundo ok. É mesmo, gente? Eu tenho uma pergunta. Dr. Marcelo, a gente, quando começa, a gente não sabe exatamente ainda o nosso público, a gente não entende exatamente se é por WhatsApp que eu tenho mais sucesso, se é no pessoal, porque hoje, com a internet, a gente acaba esquecendo como se vendia no pessoal. A gente acredita que tudo é online, né? Então, hoje, a gente tem ali a postura de vendas através do WhatsApp, acaba ficando um pouco automatizado, né? E o cliente me chama, eu pego uma proposta em PDF, encaminho e acredito eu que estou vendendo. Consegue dar 3 dicas que a gente possa, hoje, já colocar em prática, para que a gente possa mudar isso? Na blusa já tem algumas, mas vamos lá. Uma venda é igual conexão. Vende mais quem se conecta mais. Segundo, entenda quem está na sua frente. Não tente empurrar. Vender não é empurrar. Vender é solucionar. Não seja afobado para vender. Às vezes a pessoa, ainda mais quando você tem um boleto atrasado na gaveta, nossa, aquela venda ali, quando acontece, você não... Geralmente é quando não acontece. Você tem que ter calma. É hoje que eu pago o meu boleto, ele fica ali de novo. E terceiro, esteja ao lado de pessoas. Porque é de pessoas para pessoas por pessoas. E você tem que entender de pessoas. Eu bato muito nessa tecla porque eu terminei um treinamento há pouco tempo, uma formação, que eu quis me entender cada vez mais. E cada vez mais eu entendo mais as pessoas, justamente porque as pessoas são diferentes. O que é bom para você pode não ser para mim, pode não ser para o Gui. E aí? Eu vou querer vender para você a mesma coisa para ele? Não, vendo o que ele quer. E as pessoas compram mais uma, anota aí. As pessoas compram pelos motivos delas, não pelos seus. Perfeito. Levantou uma mão ali. Seu nome? Muito bom dia. Bom dia. Prazer, eu me chamo Sandra. Você falou assim, ninguém tem perguntas para vendas. Eu tenho todas. Eu não sabia formular. Você pode parecer inocente, desculpe meus demais. Peraí. Só um minuto, Sandra. O microfone vai chegar aí para você. Muito obrigada. Muito bom dia a todos de novo. Eu tenho uma pergunta que pode parecer besta, talvez, mas eu descobri que é a minha trava, assim, é meu mural. Como que eu consigo avançar quando eu dou sempre de cara com um não? Eu sei que tem 1 bilhão de técnicas, mas para venda, eu estou ali vendendo, independente do que eu esteja vendendo. Como eu consigo articular isso? E um contexto para que você entenda a minha pergunta. Eu consigo chegar nas pessoas certas que eu quero, eu tenho essa facilidade, mas eu não consigo ir além. Exatamente. Sabe onde está a maior objeção? Pronto, respondeu sua pergunta. Então, eu preciso saber avançar. Sim. Nossa, isso aí aqui em 2 minutos é complexo. Mas, assim, a sua trava, ela está totalmente em você. Uma das coisas, falta de autoconfiança. Você começa a... Ai, meu Deus, porque você começa a pensar com a cabeça da outra pessoa. E segundo, confia naquilo que você vai entregar. Porque você tem que vender, mas você tem que entregar. Então, assim, confia na solução que você vai dar para aquela pessoa. E saiba, a solução, quem vai resolver o problema dela não é você, é ela. Você pode estar dentro do melhor hospital. Se não tomar um remédio, você vai morrer do mesmo jeito. Você pode estar na melhor academia. Se fosse assim, eu ia pagar a academia e ia ficar magrinho. Só pagar vale? Não ia resolver nada. Sempre divida com a pessoa que está do seu lado, que ela tem uma responsabilidade também, para você tirar o peso das suas costas. Porque você fazer um orçamento, igual eu faço na clínica, de 70, 80, 100 mil, tem gente que fica, meu Deus, como é que você vende? Não é qualquer pessoa que vende, tem técnica para isso. Mas a primeira coisa que você tem que mudar é a sua cabeça. Se você achar que você não é capaz, ninguém vai fazer você achar que você é capaz. Começa a mudar a sua mente, mas a gente vai conversar depois. Tá bom?
Opa, a Elisete daqui a pouco me tira a gente do palco aqui. Bom dia a todos. Eu sou Carla Calisto, da empresa Carla Calisto Buffet. Obrigada. E queria entender o seguinte: muitas vezes a gente vai para uma venda atender um cliente e a gente vai com o nosso emocional muito abalado pela preocupação do tal boleto, pensando no dinheiro. De que forma a gente consegue agir? Tem algum método, né, que a gente possa separar essa preocupação com o financeiro da preocupação de realmente solucionar e alcançar o nosso cliente através do nosso bom trabalho e o dinheiro ser uma consequência? Excelente pergunta. Você já ouviu falar numa coisa chamada blindagem da mente? Tenha foco. Foco não é você olhar uma coisa. Já diria Steve Jobs. Foco é você deixar de olhar para as outras coisas que não te fazem chegar ao seu objetivo. Se o seu objetivo é a venda e você está pensando no boleto, teu foco não está na venda. Você está dividindo o seu foco, está no boleto. E o boleto te pressiona. Quem aqui não tem problema financeiro, levanta a mão. Todo mundo tem, independente do que você ganha. Porque os seus problemas financeiros mudam. Se hoje você ganha 50 mil, o teu problema financeiro é de 100. Se tu ganha 10, o teu problema financeiro é de 15. E não adianta. Mas isso vai estar sempre dentro da sua mente. Eu que frequento outros clubes, outras rodas de empresários, tem empresário que ganha milhões e devem. Quanto? Milhões. Só muda o tamanho. Então, o seu foco é na venda, até mesmo porque, se você não estiver focado ali, a sua atenção, você não está captando a informação que você precisa para vender. Então, assim, você tem que fazer uma coisa chamada blindagem da mente. Eu estou aqui, eu estou aqui. Se você está aqui resolvendo o problema da tua empresa, você não está aproveitando aqui. Esteja aqui, tá? Se entregue aqui. É a mesma coisa, esteja na venda, se entregue na venda, porque o boleto, ele vai. Se você não vender, ele continua lá. Se você vender, você vai pagar, mas ele não vai. Então, foca na sua venda. Mas a gente conversa também. Bom, vou dar direito ao Gui responder mais uma pergunta, mas aí a gente vai para o final, tá bom? Gui, 3 dicas básicas, porque eu sou empreendedora e eu sei que a gente pensa que contratar uma agência é fora da nossa realidade. Esse é o nosso pensamento. A gente olha uma agência e diz, não tenho condições para isso. Então, 3 dicas que você daria para que eu possa caminhar até a agência. Ou seja, o que eu devo fazer hoje, já que a rede social é o grande portal para as empresas, o que eu faço na prática? Porque eu escuto um monte de gente, né? Posta todo dia, posta 3 vezes ao dia, posta 6 vezes ao dia, posta 3 rios. Como que aí a gente fica? A gente já está cansado de ouvir isso, fala a verdade, né? Exatamente. 3 dicas básicas para a gente caminhar para o final. Do que a gente deveria fazer, e aí eu quero aproveitar e abrir esse espaço também para que você talvez possa contar, porque oportunidade é isso, né? Então vamos agora cavar a oportunidade. Talvez a agência do Gui tenha uma oportunidade para quem é empreendedor, para que possa contratar. Então me diz aí. Acho que o primeiro passo é estudar, né? Saber o que realmente é marketing, o que a sua empresa precisa, a necessidade da sua empresa. Anote essas ideias, né? E aí você vai para a execução. Aí você procura uma agência de marketing. E a gente vai estar pronto ali para poder atender. As 3 dicas não vai ser você postar um stories, postar um reels e um post no feed. Isso aí todo mundo sabe que vocês têm que fazer, né? A constância. É o primordial você ter constância ali, estar comunicando com a sua audiência, né? Contar boas histórias, trazer histórias de impacto ali para o feed, para o reels, né? Isso conecta muito. Mas 3 dicas essenciais estude, veja as necessidades da sua empresa, anote essas ideias e execute. E aí procura uma agência para poder te dar esse suporte, fazer um planejamento macro. Eu já estou dando mais de 3 dicas, né? Fazer um planejamento macro, criar processos sólidos para poder sua empresa caminhar ali igual uma engrenagem, né? Todo mês ali ela indo igual uma engrenagem sem atropelar os muros. Perfeito. Depois, então, vamos procurar, né, gente? A agência do Gui. Eu acho que nesse bate-papo que nós tivemos aqui, não foram dicas, né? Nós tivemos verdadeiras instruções. E se você estava atento a tudo que foi dito e você coloca em prática, por mais pequenos que sejam os resultados, por menores que sejam, né?
a gente vai conseguir alcançar o objetivo de ter uma equipe, porque esse é o grande sonho de qualquer empreendedor. A gente está sozinho, mas a gente quer delegar. A gente nem sabe, mas a gente quer delegar. Então, anote realmente as instruções de quem já conseguiu alcançar os passos à frente de você. Né? Esteja nesse ambiente. Hoje nós estamos aqui no Network na Prática, e às vezes a gente acha que é só mais um evento. Eu vim aqui prestigiar a Elisete. Mas a próxima porta, a oportunidade pode estar do seu lado. E você precisa estar aqui por inteiro para que isso aconteça. Então, pegue realmente as instruções de quem já alcançou e aplique, porque a constância é o segredo. Pode, claro. Eu queria dar uma dica importante aqui. Aqui tem vários empreendedores, né, vários empresários, e eu aprendi que, quando eu estava sozinho, eu precisava criar uma cultura organizacional, mesmo eu sozinho, porque eu já era uma empresa sozinho. Eu precisava ter a cultura da minha empresa, missão, visão, valores e a cultura daquilo ali. E aí, quando eu formei uma equipe, hoje somos 5, eu tenho fé que daqui a um ano vamos ter 10, 20, e assim por diante, eu só apliquei essa cultura. E é aí que os processos que eu estava criando, as estratégias, juntou com a cultura, com a missão que eu tinha criado, a visão e os valores, fez um conjunto, né? Casou. E aí tudo funciona melhor. Então, assim, crie uma cultura organizacional para a empresa de vocês, mesmo que vocês sejam ainda sozinhos. Mas crie uma cultura organizacional, crie uma missão, uma visão, valores, que é isso que vai determinar o seu caminho para o futuro. Muito obrigada, Guilherme. Palavra final. Agência Flyon MKT, lá no Instagram, @Agência Flyon MKT. E o meu é Guilherme Marketing. Marcelo, por favor, sua fala final. O @ meu é DR Marcelo Braga. Lá no Instagram vocês vão ver vários vídeos lá que eu faço. Pessoal, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo. Léo, cadê o Léo? A gente sabe o seguinte, que fazer evento não é mole, né? Até a Rafa falou. E não é importante a gente estar num evento como esse? Não é importante? Vocês consideram a Elisete a rainha do networking? Então vocês vão fazer o seguinte, todo mundo de pé. Por favor. Eu tenho um presente para dar para a Elisete. Olha só, porque o que ela está fazendo, não aproveita quem não quer. Ela está fazendo, e assim, tem gente que vai sair daqui como entrou, ela não tem culpa. Então eu trouxe um presentinho para ela, porque eu que faço evento, eu que estou no meio de empresário, eu sei o quanto é difícil. Eu vi a Elisete, eu acordei 6 horas da manhã, 4 horas atrás, a Elisete postando. Eu falei, por que eu te perguntei quando você chegou? Você não dormiu, não? É toda uma ansiedade para fazer acontecer. Esse presentinho é seu e ela vai abrir e mostrar para vocês. Ela não é a rainha do networking? Quem é a primeira? A pessoa que é a melhor, a pessoa que é a campeã, o que ela merece ganhar? Espera aí. Abre aqui, Breno. Abre aqui, tira daí. Olha aqui, ó. Elisete Barroso, a rainha do networking, ó. Só queria estar magrinha, assim, igual a... Mas, pô, doutor Marcelo, doutor Marcelo foi uma super conexão que eu fiz. Que isso, gente? Ficou feliz, né, Felipe? Ficou feliz, né? Doutor Marcelo, uma super... Que isso, gente? Para. Deixa eu contar essa história. Doutor Marcelo foi uma super conexão que eu fiz no evento da doutora Márcia Dias. Vai eventos. E quando eu falo em network, quando eu vou conversar com as pessoas, tinha uma pessoa ligou, um homem. O clube querendo saber, mas vai ter venda? Eu já nem quis que ele entrasse para o clube, porque eu já vi que a ideia era outra. Caçador, né? Muitas das vezes, a conexão que você tem não vai comprar o teu produto, mas vai te dar uma chave. Eu falo, o clube, a Jaqueline virou para mim e falou, eu vejo você fazendo um clube.
desce, ela me deu um método todo. Quem é que vai te dar um método todo na mão? Um método que é vitorioso, 2 anos. Lá, ela me deu todo o método. E que você muitas das vezes vai pagar 5, 7, 10, 15 mil para ter uma mentoria que a pessoa não vai te dar o método. Ela vai te dar o caminho. E eu estava conheci, eu fui falar no evento da doutora Márcia Dias, e eu falaria antes dele. Ele chegou, estava no canto, e eu estava muito nervosa, porque a menina antes de mim também, boa pra caramba, doutora Márcia, coisa de amigo, né? E me botou ali entre a menina e ele, e eu lá tensa, e falei, e quando terminou, ele já me pegou e falou assim, muito boa, vamos conversar, muito boa em conexão, adoro, gostei, invista na sua apresentação. Apresentação de palestra, né, que ele estava falando. Desde esse dia eu peguei essa chave e passei todos os lugares que eu vou. Não, porque ele chegou lá, a apresentação dele, umas transição que eu falei, cara, de onde vem isso, cara? Nunca tinha visto na vida. Aí eu comecei a olhar aquilo, aí comecei a investir na apresentação, pagar para ter uma apresentação. Quando eu chegasse, fui na Conlurb, falar na Conlurb, a apresentação, a pessoa fez toda laranja. Quando o diretor abriu aquilo, já conectou, porque eu trouxe na cultura da empresa. Acabou, minha filha, mais 3 contratos. Venda o quê? Conexão. E tem que investir mais, mas a gente vai falar sobre isso. E ele me deu essa chave. Pessoas estão liberando chaves aí, você não quer ouvir porque você está preocupado em vender só. E não sabe que aquela chave que a pessoa vai te dar, você vai vender muito mais. Mas olha só, Elisete, eu posso dar um presente para eles? Pode, ele tem um presente para vocês. Não ia, mas vocês querem entender mais sobre vocês, sobre o autoconhecimento? Qualquer coisa vocês vão falar com o Léo. Hoje eu tenho uma parte que eu falo sobre... Vocês já ouviram falar de análise comportamental? Quem se sente meio perdido aqui? Levanta a mão. A gente faz uma análise comportamental, geralmente a gente cobra o valor de R$ 1.200. Fala com o Léo que vocês vão receber 4 ferramentas por R$ 500, 10 de R$ 50. Quem não quiser, fica à vontade. É só falar com o Léo lá, que o Léo resolve para vocês. Levanta não tem como, Léo. Gente, entendam de vocês. O Léo é aquele ali, ó. Não deixem de entender de vocês. Vocês não têm como abordar as pessoas da forma correta se você estiver fazendo da forma errada, tá bom? Obrigado. Perfeito. Vamos encerrar o podcast.